Fala galera, então dando continuidade ao nosso tratado de cálculo financeiro, abordaremos o tema tamanho dos juros simples. Vem comigo. Então galera, é o seguinte, depois que nós achamos o nosso capital, o nosso juros, através da diferença entre o montante e o nosso capital, nós conseguimos então achar a quantia monetária do meus juros, tranquilo? Então será interessante para a gente fazer o seguinte: qual seria então o tamanho desses meus juros em relação ao meu capital? Como medir e comparar o meu juros e o meu capital, né? Quantos pedacinhos, quantos juros eu conseguiria encaixar e formar o tamanho do meu capital? Quantos juros eu precisaria para ter o meu capital, né? Isso proporcionalmente falando. Mais uma vez, é a álgebra que vai nos auxiliar a ter essa relação de proporção entre o capital e os meus juros. Então, algebricamente, nós conseguiríamos descrever dessa forma. Bom, nós já conhecemos essa razão, essa fórmula aqui. O montante menos o capital é o nosso juros. E a partir do momento que nós descobrimos aqui o tamanho monetário dos nossos juros, a gente vai fazer uma relação entre o tamanho desses juros e o tamanho do nosso capital. E essa proporção aqui nós vamos chamar de taxa. É a nossa taxa. A taxa é uma relação do tamanho dos meus juros para o tamanho do meu capital. Então, a partir dessa nova identificação de relação entre juros, capital e a taxa, eu consigo descrever meus juros como uma multiplicação entre o meu capital e a minha taxa. Então, uma vez conhecida a minha taxa, eu consigo já de antemão saber meus juros. Essa é a função dessa fórmula aqui. Ela de antemão, lá no tempo zero, se eu já conheço a minha taxa, eu já consigo dizer, então o meu juros vai ser tanto. E a álgebra aqui, mais uma vez, está nos auxiliando com os cálculos financeiros. Bom, numericamente, nós descobrimos que o nosso juros é 3 e nosso capital inicial era 100. Então, para achar a relação dos juros sobre o capital, para sabermos o tamanho, né, proporcionalmente ao capital desses meus juros, eu vou fazer o que? Eu vou pegar meus juros de 3 e dividir por 100. Isso tudo em unidade monetária, né? É sempre interessante a gente lembrar isso. Inclusive, assim, vamos habituar-nos a colocar as unidades monetárias. Vamos trabalhar como se deve. E aqui a gente já percebe uma característica interessante. A nossa taxa aqui, do jeito que ela está adimensional. Ela não tem uma dimensão. Ela não está em percentual, ela não está em monetária. Ela é um número, puramente um número. Por que isso? Porque quando eu tenho uma dimensão dividido por uma mesma dimensão igual, elas se equivalem a 1. E isso faz com que eu fique com essa relação de 3 monetários dividido por 100 monetariamente, eu fique com a relação adimensional, que é 0,03. Tranquilo? Então, uma vez que eu acho essa proporção do meus juros no meu capital, eu achei a minha taxa. E aí eu percebo que então, se eu aplico, vamos supor, um outro capital de R$200, de antemão conhecida a taxa, eu já consigo saber que o meu juros vai ser quanto? Bom, vai ser 6. Entende? Então, se eu tenho uma aplicação de R$1.000,
Bom, se eu já conheço a minha proporção de juros para capital, eu já consigo dizer quanto será o meu juros. 30, mantidas tudo mais constante, claro, porque se nós começarmos a alterar o período, né, nós estamos mantendo tudo aqui constante, conforme a nossa primeiro exemplo, 3 períodos, a taxa, tranquilo, mesmo exemplo. Então, mantido tudo mais constante, uma vez que eu conheço a taxa, eu já consigo de antemão conhecer meus juros. Essa é a função básica dessa fórmula da relação da proporção entre os juros e o capital. Tranquilo? Então é isso, pessoal, eu já te espero na próxima aula. Siga sempre nossos cursos através das nossas playlists. Um forte abraço, até mais, tchau, tchau.